Olá, eu sou o professor Marcelo Gama e esse é o projeto Quero Aprender Cálculo. Se você tiver algum problema relacionado a cálculo ou análise real, basta entrar no nosso grupo no Facebook, deixa lá a tua dúvida que na medida do possível nós vamos te ajudar. E o link para o nosso grupo no Facebook você pode encontrar na descrição desse vídeo. Bem, hoje estamos inaugurando uma nova playlist no canal que é a playlist de análise real. E vamos começar com um problema bem clássico, que é uma aplicação do chamado Teorema de Rolo. E esse problema é bastante comum quando você está estudando o capítulo de derivadas em qualquer livro de análise real. Então vamos à descrição do problema. Sejam f e g duas funções, cujo domínio é o intervalo fechado AB e o contradomínio é o conjunto dos números reais, ou seja, uma função real, como é comum em qualquer curso de análise. Essas funções, elas são contínuas no intervalo fechado AB, elas são deriváveis no intervalo aberto de A até B. Temos ainda uma condição extra, que é a derivada de G não se anula nesse intervalo aberto. E o problema pede para você provar que existe um valor chamado de x0 no intervalo aberto AB, de modo que o quociente f de B menos f de A sobre g de B menos g de A é exatamente igual à derivada de f nesse tal ponto x0 dividido pela derivada de g no ponto x0. Então, o que eu vou fazer aqui é um passo a passo não somente da resolução do problema, mas de toda a linha de raciocínio que leva você a decidir que teorema você vai usar, como adaptar este problema ao teorema que você escolheu utilizar e depois todo o raciocínio até você chegar nessa conclusão. Vamos lá, então. Bom, no passo 1, nós vamos começar com o maior problema de quem estuda análise real, que é a famosa pergunta, o que é que eu vou usar? Então, eu vou te mostrar como é que eu raciocino para tentar encontrar o ponto de partida para resolver o problema. Então, o que é que nós precisamos para tomar como ponto de partida? Eu preciso encontrar um teorema, obviamente, que fale de uma função ou mais, mas de preferência uma, porque vai facilitar a nossa vida. E o que é que esse teorema precisa dizer sobre essa função? A primeira coisa, ele precisa falar de uma função contínua em um intervalo fechado AB, que é uma das condições do problema. Nós temos duas funções contínuas nesse intervalo fechado. Nós precisamos também que esse teorema traga alguma informação dizendo que a função precisa ser derivável no intervalo aberto AB. E a conclusão do nosso problema era provar aquele quociente que de alguma forma está relacionado com derivadas. Então, o teorema que eu vou procurar para utilizar na resolução desse problema, ele precisa trazer uma informação para mim. Ele precisa, de alguma forma, trazer alguma informação sobre a derivada dessa tal função. Então, que teorema de análise real fala de uma função contínua no intervalo fechado, de uma função a mesma derivável no intervalo aberto e que, como resultado, traz uma informação sobre sua derivada? Eu estou falando do chamado Teorema de Rolo. E o que esse teorema diz? Ele parte de uma função, aqui eu vou chamar de h, porque nós já estamos utilizando duas funções f e g. E o que esse teorema diz? Ele diz, se você tem uma função do intervalo fechado AB em R, que é contínua no intervalo fechado AB, que é derivável no intervalo aberto AB, e que, além disso, tem uma terceira condição, que é a função h no ponto A tem um valor igual ao da função h no ponto B, h de A igual a h de B. Então, se uma função satisfaz essas três condições, o teorema diz que existe um valor C em algum ponto do intervalo aberto, de modo que a derivada, no caso aqui do h, neste ponto C, a derivada em C, ela é igual a zero. Essa é a informação que nós vamos utilizar para resolver nosso problema.
Bom, antes de utilizar esse teorema, vamos entender o que é que ele está dizendo. Bom, você tem uma função que está destacada aqui, que eu chamei de h de x. Primeiro, ela precisa ser contínua no intervalo AB, então o nosso intervalo de trabalho vai aqui do A até B, então estou falando desse intervalo entre A e B. Ela é contínua nesse intervalo, ou seja, ela não tem nenhuma quebra, nenhuma descontinuidade. A segunda condição é que ela é derivável no intervalo AB. Você pode, por exemplo, entender isso como, se a função é derivável, significa que ela tem derivada, significa que ela tem tangente em todos os pontos do intervalo aberto. Ou seja, ela tem uma tangente aqui, ela tem tangente aqui, ela tem tangente aqui. Então, qualquer ponto que você pegue desse intervalo, você vai encontrar a derivada para a função. E aqui eu desenhei mais uma tangente e essa vai ser importante para a nossa conclusão. Uma terceira condição do teorema de Rolle é que h de A, o valor aqui da função no ponto A, esteja na mesma horizontal, ou seja, tenha o mesmo valor, que função h no ponto B. E para que isso? Para que a função ela seja obrigada a passar por esse valor aqui, eu vou chamar de y0, duas vezes. Ela passa, se ela passar descendo, como aqui nesse exemplo, ela vai ter que subir e voltar para passar por B. E se ela passar subindo, ela vai ter que em algum momento descer para poder passar pelo ponto B novamente. E o que é que essa última condição diz de interessante? Bom, se ela está descendo e em algum momento ela vai ter que subir, vai ter um certo ponto onde ela vai precisar ficar horizontal, que é exatamente o ponto mais baixo da trajetória. Ela desce, chega num certo ponto, ela faz a curva para voltar. Nesse ponto onde ela faz essa curva, para começar a voltar, é que você tem a tangente horizontal. E o que significa tangente horizontal? Significa que o coeficiente angular dessa reta horizontal, a gente sabe que é zero. Mas tem uma outra coisa interessante. Uma das interpretações de coeficiente angular é como derivada. Então, você pode dizer que neste ponto aqui, se a tangente é horizontal, ou seja, o coeficiente angular dela é zero, ou seja, a derivada de h neste ponto C é igual a zero. Então, é exatamente isso que esse teorema está dizendo, que se você tem essas três condições, em algum momento a tangente vai ser horizontal. É uma coisa simples de entender, visualmente você compreende facilmente. Então, vamos ver como é que a gente usa essa informação para resolver o nosso problema. Bom, agora que passamos da fase de decidir que teorema usar, isso já foi resolvido, nós precisamos pensar no próximo passo. E o passo 2 vai ser como adaptar esse teorema ao nosso problema. Bom, o que é que nós estamos querendo provar? Nós estamos querendo provar que f de b menos f de a sobre g de b menos g de a é igual a esse quociente entre as duas derivadas. Para que a gente não fique repetindo essa expressão toda hora, eu vou chamar esse quociente, isso aqui que é igual a isso, que é igual a k. Lembre-se, nós ainda não provamos este resultado. Eu só estou chamando de k para que a gente possa entender o contexto e fazer a devida adaptação. Então, se é isso que estamos querendo, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos olhar de perto essa igualdade aqui. F' de 0 dividido por G' de 0 igual a K. E aqui tem uma condição importante. Você lembra que no problema era dito que a derivada de G é diferente de 0 para todo x no intervalo AB. Justamente para que você não anule o denominador aqui e não possa escrever essa expressão. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar o G' de x0 multiplicando e vou escrever F' de x0 igual a K G' de x0. Ou melhor, eu vou escrever F' de x0, vou passar esse valor aqui para a esquerda, vai ficar F' de x0 menos K G' de x0 igual a 0. Então, nós acabamos de encontrar F' de x0 menos K G' de x0 igual a 0. Então, voltando ao teorema de Rolle, a conclusão dele dizia que, se você satisfizesse aquelas condições, a derivada de h
em um certo ponto C seria igual a zero. Isso lembra muito o que nós encontramos aqui até agora, que é uma derivada igual a zero. E isso aqui é a derivada de que função? É a derivada da função f de x menos k g de x. Porque você deriva a primeira, fica f', a constante você repete, e derivando g, você tem g'. E aí é mais do que natural você definir essa função aqui, h, f de x menos k g de x, para usar no teorema de Rho, porque a conclusão final é que, para algum valor no meio do intervalo, a derivada vai se anular. Então, se nós fizermos h de x igual a f de x menos kg de x, o que é que vai acontecer? A primeira coisa é que a derivada dessa função é f' de x menos kg' de x. E aí, se você substituir x0 no lugar de x, você vai ter f' de x0 menos kg' de x0. E isso, como nós já vimos aqui no início, é igual a zero. Então, a conclusão óbvia é, nós vamos utilizar o teorema de Rho com h de x igual a f de x menos kg de x. Então, essa é a ideia principal para a resolução do problema. Muito provavelmente você deve estar se perguntando, e quem é esse valor de k que nós utilizamos agora há pouco para construir essa função h? Então, se você parar para pensar, existem ainda duas questões importantes que não foram resolvidas. A primeira é, qual é o valor de k? E tem uma outra condição. Para que você use o teorema de Rho, nós precisamos garantir uma coisa. Havia uma terceira condição, que era h de A igual a h de B. Essa condição a gente ainda não tratou. Nós vamos resolver dois problemas de uma vez só. Quem é o valor de k e como que a gente faz para que h de A seja igual a h de B, onde h é aquela função que acabamos de construir. Bom, até agora nós temos h de x, nós definimos como sendo f de x menos kg de x. E nós queremos que h de A seja igual a h de B. E onde é que isso nos leva? Quem é o valor de h de A? É só substituir A na função aqui e nós temos f de A menos kg de A. Da mesma forma, quem é o h de B? É só substituir o B aqui. Nós encontramos f de B menos kg de B. Bom, o que é que vamos fazer agora? Nós vamos mudar esse valor aqui para o lado esquerdo. Nós vamos ficar com kg de B. E essa expressão nós vamos manter aqui, que é menos kg de A. Do lado direito, nós vamos manter o f de B e vamos trazer o f de A para o lado direito. Então, vai ficar menos f de A. Aqui você pode fatorar o k, e aí você encontra g de B menos g de A igual a f de B menos f de A. E aí você calcula o valor de k. O k passa a ser f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Se utilizarmos esse valor de k, nós temos a certeza que h de A é igual a h de B. Depois de tudo isso, nós estamos finalmente prontos para resolver o problema. Então, faça h de x igual a f de x menos kg de x, onde acabamos de descobrir que k é f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Para essa função, o que é que nós temos? A primeira coisa, h é uma função contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque as condições do problema diz que f e g, essas duas já são contínuas nesse intervalo. Então, soma e diferença de funções contínuas continuam sendo contínuas. Da mesma forma,
a função h ela é derivável ou diferenciável, o que você preferir, derivável no intervalo aberto AB. E por quê? Porque o problema também diz que f e g já são deriváveis nesse intervalo. E você já sabe que soma, diferença de funções deriváveis continua sendo derivável. Então, h é contínua no fechado, derivável no intervalo aberto. E a terceira condição é que h de A seja igual a h de B. Nós sabemos que isso acontece desde que a gente escolha k igual a f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. E como nós escolhemos esse valor, para cá, o h de A vai ser igual a h de B. Então, com essas três condições, nós podemos usar o teorema de Rowley, que era o que a gente queria. E então, quando uma função satisfaz aquelas três condições que vimos anteriormente, o teorema de Rowley diz que existe um certo valor x0, que nós não podemos, a princípio, dizer qual é, mas existe um valor x0, no intervalo aberto AB, tal que a derivada de h nesse ponto é igual a zero. E aí, o que significa dizer que h' de x0 é igual a zero? A derivada de h no ponto x0 é derivada de f em x0 menos k derivada de g em x0 igual a zero. Ou f' de x0 igual a k g' de x0. Ou, se você preferir, k g' de x0 igual a f de x0, f' de x0. E daí você tira aqui k é igual a f' de x0 dividido por g' de x0. Quando nós começamos com essa igualdade, nós não estávamos afirmando que k era igual a isso. Nós só queríamos ter uma ideia de que função utilizar. Então, é uma dica que eu dou para você quando estiver estudando análise. Faz de conta que você está no resultado final, que era isso, e você tenta descobrir de onde é que isso veio. Então, essa foi a ideia básica quando eu disse, faça isso igual a k. Eu começo no ponto final e volto até o ponto inicial, e a partir daí eu sei o que é que eu tenho que fazer. Bom, então, se k é igual a isso, nós também já sabemos que k tem um outro valor, como nós já determinamos. Então, qual é a conclusão? Que o k, por um lado, ele é igual a f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. E, por outro lado, nós acabamos de descobrir que ele é igual a f' de x0 sobre g' de x0. Que era exatamente o que o problema pedia. Prove que existe um x0 lá no intervalo AB, de modo que essa igualdade acontece. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça, se você tiver algum problema de cálculo ou análise real, entra lá no grupo, o link se encontra aí na descrição do vídeo, deixa lá o problema que, na medida do possível, nós vamos dar uma mãozinha para você. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês, um abraço e até o próximo vídeo.